Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, veja, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma correção, né? Que eu andei viajando aí, no meu vídeo anterior, né? Eu dei uma viajada sideral. Então é o seguinte, veja, o nosso querido Marcelinho, o tempo todo, pediu provas bíblicas que podemos criticar a congregação cristã no Brasil. E eu apresentei-lhe o texto de 2 Timóteo que diz: conjure-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, né? Exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. E ele não aceitou, né? Disse que o texto referia-se aos sacerdotes fariseus. E aí coloquei santa ignorância. Você pode conferir isso no meu último vídeo, né? Esse texto está na descrição do vídeo, tá certo? Veja, por quê, né? Porque é o seguinte, ó. Quando eu apresentei esse texto, né? Logo em seguida, veja bem aqui, ó. Aqui. Vamos lá, ó. Eu apresentei o texto, né? Isso aqui foi que dia foi? É um dia aí para trás, acho que foi quarta-feira, quinta-feira, tá? Eu apresentei o texto, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Apresentei o texto aqui, né? E aqui eu faço a leitura do texto, tá vendo? Foi às 15 horas e 44 minutos. Eu fiz a leitura do texto com pequeninas considerações. Em seguida, veja, às 15h45 é que ele diz, ouça. Seu Jair, em resumo, esse contexto está falando dos pecados cometidos pelos fariseus, querido. Isso não tem nada a ver com a doutrina cristã. Tá entendendo? Então, esse bate-papo no Zap, a gente acaba misturando as coisas, né? E eu achei que essa sua consideração referia-se a esse texto aqui, de 2 Timóteo 4. Na realidade, ele está falando a respeito da pessoa de Jesus, repreendendo os sacerdotes fariseus. Veja. O senhor quer pegar Mateus 23, o Senhor Jesus ali, ele estava sempre pregando, principalmente para os judeus. Ele veio para ensinar os judeus como que deveriam praticar a lei, da forma como ela deveria ser praticada. Não, seu Jair, aí me desculpa, o senhor fala que eu preciso estudar, né? Então veja, eu pensei que ele estava tratando de dois assuntos, tá certo? Simplesmente misturei as coisas e fiz o vídeo, só a primeira fala. Quando ele fala em Mateus 23, né, eu deixei para um vídeo posterior, entendeu? Bom, veja, tá bom? Aí ele me reprovou, né? Aqui ele tem uma porção de coisas que a gente comenta, mas aqui ele reprovou, né? Ô, seu Jair, bom dia, meu amado, tudo bem? Eu te aconselho você apagar o vídeo que você fez, tá? Porque eu não me referi ali segundo Timóteo, jamais. Ou seja, o senhor que está completamente confuso, tá bom? Pode jogar lá esse áudio aqui também no seu vídeo, no seu próximo vídeo, que o senhor está mais perdido do que segue em tiroteio. Então veja, eu reconheci o meu erro, tá? E aqui eu disse aí, mano, perdão, mas como você pode ver, o seu áudio foi na sequência e então eu associei a primeira parte e pensei que tivesse referência, e que essa se referisse a 2 Timóteo 4, de 1 a 4.
E adiante no áudio sobre o Senhor Jesus, deixei para um vídeo posterior. Pretendia fazer um vídeo me retratando disso e confessando meu erro, mas acabei produzindo um vídeo diferente. Será no próximo vídeo, usando o mesmo áudio para falar referente ao Senhor Jesus, repreendendo os sacerdotes fariseus, e na sua abertura vou falar sobre esta viagem fantástica que fiz, beleza? Calma, que vamos chegar lá. Entendeu? Então foi um erro, tá? Eu pedi perdão, né? Ó, tá aqui, ó. Ok, mano, perdão. É porque é um acidente, isso é normal, né? Veja, tá numa sequência, né? Tá numa sequência. Eu publico o texto, tá? Eu publico o texto, tá aqui, ó. Tá aqui o texto, tá vendo? Eu publiquei porque ele dizia que mostrasse para ele onde podemos criticar uma doutrina cristã. Foi às 15h44, tá vendo? E fiz o áudio às 15h44 também do mesmo dia. Na sequência, fiz o áudio fazendo a leitura disso e pouquíssimos comentários. Agora, às 15h45, então ele me responde, né? Então veja só, esse é um erro aqui é complicado, né? É muito complicado a gente responder. Às vezes tem uma resposta fora de contexto, né? Foi o que aconteceu. Eu pedi perdão, né? Mas ele não me perdoou, não. Eles não perdoam, não, né? É cruel. É cruel. Bom, está feita aqui a retratação, né? Bom, mas veja, quando nós lemos lá em Mateus 23, veja, estamos aqui na Bíblia Online e estamos no capítulo 23. Vamos ver então o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele fala: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que as observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. E por aí vai, né? E amam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Veja, na congregação, esse é um sistema religioso. E o Senhor Jesus está condenando um sistema religioso. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Então, é notório, é fácil de entender a ambição que existe na grande maioria dos membros da congregação, que eles querem um poder, uma liderança, ser alguém dentro da igreja, entendeu? E as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, mestre. Isso não é só um problema da congregação, as demais igrejas também têm esse tipo de problema. Vós, porém, não queirais ser chamados de anciães, né? Vamos dizer, rabi aqui, mestre, de anciães, porque só um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e vós, todos vós sois irmãos. Na congregação, somos todos irmãos? Não, não somos todos irmãos. Aliás, os frequentadores da congregação não são nem membros da congregação, são coleteiros apenas e frequentadores, e não fazem parte dessa comunidade denominada da Congregação Cristã do Brasil. Porque não tem voz, não tem expressão, não tem nada. Absolutamente nada. E aí ele vai dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Nesse ministério da congregação não há homens hipócritas, mentirosos? Claro que tem. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Veja, isso não é o retrato da congregação cristã do Brasil. O sistema dos fariseus praticavam isto. A congregação também, nem o evangelho eles pregam. Não pregam o evangelho. O Senhor Jesus não é mencionado nos seus cultos. Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura, porque é da tradição, já faz 100 anos que estão fazendo isso. Na abertura das orações,
Por quê? Porque fazem isso há 100 anos, entendeu? Se você começar uma oração e não mencionar o nome do Senhor Jesus, você vai ser repreendido, entendeu? Fora isso, mais nada. Você não vai ouvir. Você vai ouvir nos hinos, se o nome dele estiver no verso, tá entendendo? E você vai ouvir na pregação se o texto escolhido para a leitura for mencionar o nome dele. Se não, babau, você não vai ouvir. Você vai ouvir de Moisés, de Abraão, você vai ouvir alguns profetas do Velho Testamento, vai ouvir de José, vai ouvir de Jó, vai ouvir tudo isso aí, tá? É uma igreja do Velho Testamento, mas você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Veja aqui agora, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o torneis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. É evidente, porque veja, é um esforço danado. Eles não ligam para você, tá? Não tem a menor preocupação contigo. Você que é vizinho de um crente da congregação cristã no Brasil, pode ver. Mas quando eles percebem que você está indo para uma igreja, aí é que eles vão dar em cima de você e vão usar o que? A bandeira do uso do véu, principalmente na teologia, que o pastor recebe salário, e lá na congregação você vai ouvir a palavra de Deus na boca do ancião. Eles te levam para ouvir uma profecia a respeito da sua vida. Te levam para um culto místico, quando a principal tarefa do crente é anunciar o evangelho, não pregar placa de igreja. E o evangelho está descrito no capítulo 3 do Evangelho de João, versos 14 a 18. Este é o coraçãozinho do evangelho, entende? Mas eles não sabem disso. Pregam um evangelho peculiar da congregação, que é convidar a pessoa para assistir um culto místico e ouvir uma profecia a respeito da vida dele. Entende? Se você tiver numa aflição, numa angústia, numa dificuldade, ele vai fazer isso também. Ele não fala, porque ele não sabe o evangelho. Então eles se esforçam para fazer um prosélito do sistema, não um crente em Jesus Cristo. Aqui, ó, fala da perversão do ensino da palavra. Os fariseus, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que... Está entendendo? Então veja, perversão do texto, da palavra. A congregação fez isso? Claro que fez. Pior delas é perverter 1 João 5,16, onde o camarada sacou a preposição para e colocou a preposição de, criando o pecado de morte. A princípio eram os adúlteros, os fornicários, depois a lista cresceu, porque quando você vai atrás do diabo, do inferno, você pega o caminho da perdição, isso não tem parado, isso vai numa sequência infernal, entendeu? Aqui, ó. Aqui é outra perversão. Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Entendeu? Outra perversão do ensino da palavra de Deus. Congregação useira e vezeira nisso aqui. Pegaram lá a frase, não é nem o verso, a frase lá de 2 Coríntios 3,6 que diz: a letra mata e o espírito vivifica, que se refere à lei de Moisés, porque a lei só condena, entendeu? A lei só condena. Você pratica 99% da lei e não pratica você é condenado por tudo, entendeu? É isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios. E lá ele fala que sobre o sacerdote Moisés, que a letra foi gravada em pedras, entende? É impossível confundir, mas como o camarada saca um verso e faz uma doutrina, tem que trazer uma mensagem, colou, né? E ficou que a letra da Bíblia é a letra que mata, entende? E a palavra de Deus está na boca deles, eles são os profetas de Deus, entende? Agora veja, estão negando que Deus fala na boca destes homens? Eu ouvi na minha vida, ao longo dos 40 anos que eu fiquei lá, muita palavra que serviu e se cumpriu na minha vida. Mas ouvi falsas profecias de montão também. Porque não é desta maneira que o servo de Deus deve profetizar.
Leia aí na Bíblia que você vai ver. Se houver profeta, se tiver um profeta no vosso meio, fale 2 ou 3, e os outros julguem. É para julgar. Entende? Não existe esse negócio de profecia tirada na cabeça de 400, 500, 600 pessoas. É outra perversão do sistema. Entende? Aí, ó. Outra aqui, ó. Ele que jurar pelo templo, jura por aí, e por aí vai, né? Então, é um sistema, os fariseus tinham um sistema que falsificava a palavra de Deus e construíam doutrinas sobre essas falsificações. O que a congregação faz o tempo todo. Faz o tempo todo. A saudação com a paz de Deus. De onde eles tiraram isso daí? De 1 Tessalonicenses 4, 7, que está lá escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Seja abundante nos vossos corações. Não estou me lembrando agora do verso direitinho, mas você pode consultar. Ora, veja, 1 Tessalonicenses 4, 7. Tá? Quer dizer, tem 3 capítulos antes, né? E 6 versículos antes dessa frase, a paz de Deus. Agora, o que o cara fez? Sacou essa palavra, paz de Deus, e pregou que seria a saudação da congregação que está no Brasil, com um argumento absurdo, né? Dizendo que Senhor, tem muitos senhores. Você vai quer entrar no lugar, você pede, meu senhor, por favor, posso, entendeu? Dá licença, meu senhor. Senhor, por favor, vem aqui. Entendeu? Isso é uma expressão de tratamento comum. Então eles usaram e fizeram a paz de Deus, fundamentada em 1 Tessalonicenses 4, 7, que está escrito: paz de Deus enche os vossos corações, né? Para dizer que isto é uma saudação. Mas veja que loucura, né? A saudação bíblica do Novo Testamento, você lê sobretudo nas cartas de Paulo, que ele inicia 12 delas, são 13, né? 12 delas com uma saudação: Paulo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sempre o nome do Senhor Jesus associados. Entendeu? Mas os caras sacam as frases, fazem uma doutrina. Era o que os fariseus faziam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã entre o cominho e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Está entendendo? Aí pega esse verso aí para condenar quem se dispõe a ofertar o dízimo a uma denominação evangélica que diz que o dízimo é do Velho Testamento, que, cara, não tem nada a ver, querem mandar no bolso dos outros, entendeu? Usa o dízimo como uma bandeira para condenar, que nós não cobramos dízimos, entendeu? Mas fazem ofertas, desviam coleta, campeões de desviar o dinheiro do coleta. Por que eu posso fazer essa afirmação? Você não vai poder ver, você não vai poder conferir, você não vai estar presente para ver esse dinheiro recebido, tá? Você não vai poder verificar a sua destinação, diferente das demais denominações, entendeu? Porque você assiste a contagem do dinheiro, você tem prestação de contas o tempo todo, você sabe para onde foi, você vê os resultados. Agora, unificar as coletas, quer dizer, você dá aí R$100, R$200 para a obra, destinar esta coleta para a obra da piedade. Mas eles já estão somando todas as coletas para usar do jeito que eles quiserem. E para que eles estão fazendo essas coletas, recebendo esse dinheiro? Olha, é para construir templos onde os seus parentes, né, pai, irmão, filho, primo, cunhado, né, os parentes, os próximos, os chegados, depois os parentes por afinidade, depois os amigos, depois entendeu? Os amigos dos parentes, dos amigos dos aparentados, entende? Para quê? Para estabelecer o reino deles sobre a terra, entendeu? Eu mostrei aí no vídeo anterior
O que está fazendo uma igreja batista aqui próximo, aqui na Penha, aqui, apresentando uma carreira com 4 consultórios dentários, que vai lá para o Amazonas para cooperar no trabalho de missões. Entendeu? Pessoas, se você é dentista, se você quiser fazer um serviço voluntário a benefício do seu próximo, você pode se oferecer para ficar 15, 20 dias dentro dessa, viajando com eles, para atender essas pessoas naquelas cidades ribeirinhas, aquelas vilas, vilarejos, pequenas cidades no interior do Amazonas, entende? Que estão sem um atendimento médico, sem um atendimento dentário, entende? Mostrei no vídeo anterior que eles têm um barco que viaja pelo Rio Negro, pelo Rio Amazonas, entra lá pelo Rio Negro, vai lá em cima no Rio Içana, levando medicina, odontologia, alimento para essas pessoas que estão, infelizmente, abandonadas pelo governo. Então, veja, você vê o resultado do dízimo na aplicação, na obediência do mandamento do Senhor Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é o seu próximo religioso. É o seu próximo que não tem a mesma fé que você tem. Aqui, o Senhor Jesus menciona: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Veja, o sistema deles, eles tomavam o dinheiro das pessoas, emprestavam juros exorbitantes. Se a pessoa não pagasse, eles mandavam matar. Eles faziam absurdos, né? Mas procuravam, né, se apresentar bonitões, com franjas enormes, e pedras e joias, entendeu? É o caso, todo mundo na congregação, palitozinho e gravata, sapatinho lustroso e tal. Mas o cara é mentiroso, hipócrita, falso profeta, não tem respeito pelo ensino das Escrituras, se acha melhor do que os outros. O sistema é o mesmo, é a mesma coisa, entendeu? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos do justo. Eles falam o tempo todo dos líderes do Velho Testamento, homens de Deus, fica lá babando, lá falando e exaltando. E para o Senhor Jesus, nada. O povo nosso não conhece quem é o Senhor Jesus. Então veja, eu estou mostrando o Senhor Jesus condenando um sistema perverso. É isso que eu estou fazendo, condenando sistemas perversos, matador de alma, destruidores de famílias, tá? E homens e mulheres de um péssimo caráter. Veja, o que você vai ler aqui é a circular anexa aos tópicos de ensinamento de 2018, tá? Que descreve o caráter da grande maioria do ministério, constituído de homens corruptos e corruptores. Está entendendo? Então, agora você vê, essa circular é da autoria dos 12 mais velhos. Leve em consideração que eles são os responsáveis por isto, tá? Por quê? Porque falta o ensinamento, falta o conhecimento bíblico, falta de fato uma educação cristã. E estes homens são assim os que querem a grandeza e a vanglória, querem a admiração do povo, querem ser admirados pelo povo, só pregam libertação de seus males, só pregam prosperidade na vida terrena, só pregam bem-estar, desconhecem o significado da salvação. Eles também não sabem o que é o Evangelho. Pregadores de mentes cauterizadas, insensíveis,
que vive embanqueteando-se com o povo, que se apacenta a si mesmo, que não tem temor, nuvens sem águas, rebeldes, não aceitam conselhos, não respeitam as dignidades, usurpadores, que pregam um falso Deus. Entende? E o povo aqui, ó, o povo, resultado desse sistema aí. Um povo que só quer libertação de seus males, só quer prosperidade na vida terrena, só quer bem-estar, um povo que só desconhece o significado da salvação, um povo sem luz, um povo que quer servir a Deus sem luz, um povo que tem a fé cega, um povo que crê no falso Deus, um povo que só quer bens materiais, um povo que se acha exclusivo, e por aí vai. Procure aí saber a respeito dessa circular secreta, anexa à lista de ensinamento de 2018, e você vai ver. Então, o Senhor Jesus, lá em Mateus, 23, ele está fazendo o quê? Ele está condenando um sistema religioso perverso, que perverteu o ensino da palavra de Deus e criaram um sistema totalmente divorciado da palavra. É o caso da Congregação Cristã no Brasil. Simples assim, tá? Agora ele diz, não, mas isso daí, olha só o que ele diz, veja. Veja o que ele diz a respeito, olha aí, veja só. Seu Jair, em resumo, esse contexto está falando dos pecados cometidos pelos fariseus, querido. Isso não tem nada a ver com a doutrina cristã. O senhor quer pegar Mateus 23, o Senhor Jesus ali, ele estava sempre pregando, principalmente para os judeus. Ele veio para ensinar os judeus como que deveriam praticar a lei, da forma como ela deveria ser praticada. Não, seu Jair, aí me desculpa, o senhor fala que eu preciso estudar, né? Puxa vida, hein? Então, veja, de fato eu estou apresentando esse texto de Mateus 23 para mostrar que Jesus condenou o sistema religioso vigente na sua época, tá? Veja, o Senhor Jesus está reprovando um sistema, perverso, apóstata, que se valeu de até ensinamentos do Velho Testamento pervertidos para fazer as suas próprias heresias, Só que tem o seguinte, eles matavam pessoas e destruíam família também, mas faziam isso no nome do Deus do Velho Testamento, que ordenava mesmo matar homens, mulheres, crianças. Diferente da congregação, que está levando pessoas ao suicídio e destruindo suas famílias, em nome daquele que disse na cruz do Calvário aos seus agressores, que lhe meteram chicotes, bofetearam, cuspiram no rosto, puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça e pregou numa cruz. E as suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então vejam, o Senhor nos deixou o exemplo para reprovarmos toda a comunidade que se diz cristã, mas que de fato, de verdade, está divorciada do ensino do Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas. E veja o seguinte, ele veio na dispensação da lei, O que quer dizer a dispensação da lei? Veja, a dispensação é a maneira como Deus se relaciona com a humanidade, que ao longo da sua revelação, ele vai mudando. Não é que Deus mude, entendeu? É que ele tem um projeto. Seria como se fosse uma escada. Nós temos a dispensação da inocência, quando os homens falavam, a humanidade representada por Adão e Eva, falavam face a face com Deus. Eles pecaram, foram expulsos do paraíso e já não tinham mais o privilégio da presença de Deus no final do dia, todos os dias, e passaram a guiar-se por sua consciência, já que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Mais adiante, então houve uma outra maneira de Deus se relacionar com a humanidade, porque houve uma grande mudança, não é fato? Houve uma grande mudança. Não é que Deus mudou a sua cabeça, a sua maneira de pensar, nada disso.
Ele mesmo fala, eu, o Senhor, não mudo. Entendeu? É que ele tem um projeto para levar os seus escolhidos para a sua glória. E nesse projeto, ele vai desafiando a humanidade a um novo degrau, vamos dizer assim. Então, Adão e Eva passaram a viver guiados por sua consciência. Essa dispensação é conhecida como a da consciência. Bem lá para frente, ele escolhe um homem e faz promessas para toda a sua descendência. Procura aí na Bíblia. E na tua descendência, Deus prometeu a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Observa, agora ele está escolhendo um homem e a sua descendência. E as demais nações, os demais povos, não sabemos, porque o texto do Velho Testamento está focado na descendência de Abraão. Lá para frente eles não quiseram mais ser governados por profetas, eles queriam ter sobre si, reinando sobre eles, um rei. Aí teve Saul, depois Davi, entendeu? Depois houve um monte de confusão, muitos reis sobre a nação de Israel. E iam até um reino dividido, reino do norte, reino do sul. Está percebendo? Mudou a maneira de Deus se relacionar com a humanidade? Claro que mudou. Antes ele governava o povo somente pela palavra profética dos profetas, seus homens escolhidos para tal fim. Agora o povo quis, o povo exigiu, e então estabeleceu-se um rei sobre a nação de Israel. Mudou a maneira de Deus se relacionar? Mudou. Aí foram parar no Egito, ficaram por 400 anos escravizados lá no Egito. Saíram do Egito por intermédio do homem que Deus levantou, Moisés, que ao chegar no Monte Horebe, ele recebe os 10 mandamentos e 614 ordenanças para serem observadas. Ora, veja, antes eles não tinham lei. Agora eles tinham uma lei e ordenanças para observar. Está entendendo? Então essa é a dispensação da lei. É a quinta dispensação. A dispensação mudou por 5 vezes, entende? O Senhor Jesus veio nessa dispensação. Ele veio para observar a lei e colocar os fundamentos do cristianismo. Se os judeus tivessem aceito a pessoa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus teria governado as nações dentro do templo lá em Jerusalém. Mas os judeus rejeitaram o Messias. Foi um acidente? Não, não foi um acidente. Isto já é daquilo que chamamos a economia de Deus. O projeto de Deus para levar para a sua glória o seu povo escolhido. Como você lê em Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 4. Aqueles que de antemão conheceu, lá em Romanos, né? Na sua presciência ele elegeu e predestinou. Romanos 8 fala sobre isso. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Entende? Aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, glorificou. A glorificação ainda está por vir, mas acontecerá. Está percebendo? Então, o Senhor Jesus, na dispensação da lei, ele veio para cumprir aquilo que foi prometido aos primitivos patriarcas da nação de Israel. Entende? Foi rejeitado. Iniciou-se uma nova dispensação, a dispensação da graça. Porque, veja a grande diferença, nem os profetas do Velho Testamento, Ezequiel, Malaquias, Isaías, nenhum deles tiveram a presença do Espírito Santo em seus corpos, fazendo dos seus corpos o seu templo. Veja, eles falam isso, Ezequiel, todos eles falam, veio a minha palavra do Senhor e disse, veio e foi embora, não ficou com ele. Quando os apóstolos, nem os apóstolos que estavam junto ao Senhor Jesus, eles tinham em si mesmos a habitação do Espírito Santo. Eles eram homens naturais, entende?
A habitação do Espírito Santo só veio no dia do Pentecoste, que nesse dia da vinda no dia do Pentecostes, iniciou-se a igreja, uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, quando os verdadeiros crentes têm em si próprio, nos seus corpos, a habitação do Espírito Santo. Esta é a sexta dispensação. A sétima, a última dispensação, está aqui, ó, escrito tanto no inário número 4, como no inário número 5, é o tópico 12, 11 e 12, mas sobretudo o 12º que diz: nós cremos que o mesmo Senhor antes do milênio descerá do céu com alarido. Olha, o Senhor vai voltar antes do milênio, tá? Antes do início da dispensação do milênio, a sétima dispensação, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Entendeu? Então é isso. Agora ele está aí nessa viagem aí, tá bom? Para o vídeo por aqui, né? Já está comprido demais, né? E peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esses meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que todos conheçam a verdade da palavra de Deus e saiam do engano religioso destes homens. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, que o precioso nome é do Senhor Jesus.